Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 16. Os judeus pedem sinais. Ó Senhor Jesus. Mas nós vamos diante do Senhor e pedimos mais espírito e vida, para que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que de fato Ele quer falar com cada um de nós. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, e aí Ele vai conseguir transmitir as suas verdades para nós, verdades que vão nos encher, nos constituir com a vida de Deus, tirar todos os conceitos e nos levar a avançar, a ser enviados para fazer a vontade dEle, naquilo que Ele quer. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Números capítulo 32, versículos 16 ao 18. Senhor Jesus. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressaremos-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Ó Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 30 ao 36. Senhor Jesus. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste os mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 6, versículo 29. Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 41. Senhor Jesus. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 1, a parte B. Senhor Jesus. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 22 e o versículo 26. Senhor Jesus. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 20, versículo 21. Senhor Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Ó Senhor Jesus. Ainda falando sobre a igreja, precisamos ter clareza de que a igreja pertence a Deus
e não pode estar fundamentada em homens, nem tampouco está restrita a uma doutrina ou prática. Outra verdade é que há apenas uma igreja em todo o universo, e essa unidade é expressa por meio de uma igreja em cada cidade. Por exemplo, no caso dos coríntios, que creram no Evangelho, eles representavam a igreja de Deus na cidade de Corinto. Isso diz respeito à base da unidade da igreja, ao terreno sobre o qual ela é edificada. Essa base é importante, pois quem se encontra nela representa os filhos de Deus naquela cidade. Caso edifiquemos a igreja tomando uma base menor que uma cidade, estaremos divididos em relação a alguns cristãos que colocamos fora do limite dessa base. Mas, se os limites da igreja forem do tamanho da cidade, não estaremos excluindo ninguém. Por isso, o limite da cidade é o terreno adequado para ser a base da igreja, que leva apenas o nome da cidade em que ela está. Assim, temos a igreja de Deus que está em Corinto, nada mais. Não é necessário colocar nome na igreja. Ó Senhor Jesus! Por maior que seja o número de irmãos, tem-se apenas uma igreja em uma cidade, assim como era com a igreja em Jerusalém ou Antioquia. Tomar a base da unidade é o que permite a Deus nos confiar sua palavra profética, pois Ele sabe que não a reteremos somente conosco, mas que a levaremos a todos os demais filhos de Deus. Ó Senhor Jesus! Assim como as tribos de Israel ajudavam umas às outras e compartilhavam da terra de Canaã, precisamos ajudar todos os filhos de Deus. É por esse motivo que praticamos a comportagem dinâmica e publicamos as mensagens ministradas nos canais de mídia do Instituto Vida para Todos. Assim, tudo o que recebemos da parte de Deus pode chegar a todos os seus filhos. Ó Senhor Jesus! Diante de tão grande encargo, precisamos ser esclarecidos sobre o que identifica um apóstolo, um enviado de Jesus Cristo. Vemos, à luz da Bíblia, que não há uma carteira que comprove o apostolado de ninguém. No capítulo 5 do Evangelho de João, lemos o relato em que Jesus foi questionado pelos fariseus quanto à sua comissão. No versículo 30 ele declara: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. A primeira característica de um apóstolo, portanto, é que ele não procura a própria vontade. Tampouco depende de sua própria capacidade para fazer a obra de Deus, mas depende totalmente do Senhor. Ó Senhor Jesus! Na sequência lemos: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus nos mostra que um apóstolo não pode autodesignar-se, mas precisa que outro testifique a respeito dele. Contudo, ainda assim, pode haver incerteza quanto ao seu apostolado, pois ainda há brechas para que um falso testemunho seja forjado. Portanto, devido à possibilidade de sermos enganados, Jesus não aceitou o testemunho de João Batista a seu respeito e, em seguida, ensinou como de fato reconhecer a um enviado de Deus. Ele, João Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Com isso, Jesus estava dizendo que o que daria testemunho a respeito dele seriam as obras que o Pai lhe havia confiado. Elas é que provariam o seu apostolado como sendo verdadeiro, uma vez que o próprio Pai é quem operaria suas obras nele e por intermédio dele. Ó Senhor Jesus! Vemos, portanto, que as credenciais de um verdadeiro enviado de Deus, de um verdadeiro apóstolo, são as obras que Deus lhe entregou. Se essas obras são executadas pelo apóstolo, Deus mesmo as confirmará. Além disso, um genuíno enviado de Deus possui fé, pois a obra de Deus só é feita por aqueles que nele creem. Ou seja, se cremos no Senhor, a sua obra chega até nós e por meio de nós será executada. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Um apóstolo ele não procura engrandecer a si mesmo. Ele procura sempre engrandecer o Senhor, fazer a vontade de Deus.
né? Por isso que há tantos aí conhecidos e também seus escândalos são conhecidos, enquanto há outros que não são tão conhecidos assim, mas estão dando testemunho do Senhor. Ó Senhor Jesus, importante para nós, né, a gente continuar na base adequada de Deus, né, a base da unidade de Deus. Se a nossa base para determinar quem é filho de Deus é uma doutrina, aqueles que não praticam essa doutrina não são filhos de Deus, segundo a nossa visão. Há muitos hoje que ficam preocupados, né? Eu não sei se essa igreja é uma igreja mesmo, se é uma seita. Olha, se você for olhar a doutrina, sempre para alguém você vai ser uma seita, né? Ó Senhor Jesus. Esse dia mesmo eu estava ouvindo, né, um pregador famoso no YouTube, né, Senhor Jesus, ele estava falando, né, a questão da base, né, ali, né, mostrando que hoje basicamente existem 3 grupos de igreja, né, existem os tradicionais, né, Senhor Jesus, a gente pode nomear os grandes aí, né, Senhor Jesus, tem os pentecostais, né, e tem os neopentecostais, né, Senhor Jesus. E aí ele falou, né, de repente para alguns, né, ele no caso está numa igreja tradicional, ele falou assim, mas de repente para a igreja X ou para a igreja Y, talvez nós sejamos ali uma seita, né, mas ele falou, mas nós nos consideramos aqui dentro de uma linha tradicional e tal, né, aí ele explicou ali o que são os pentecostais, aí falou algumas igrejas são pentecostais, e tem hoje os neopentecostais, né, que estão preocupados apenas em ganhar números ali, não estão muito preocupados com a vontade de Deus, né? Aí vem doutrinas esquisitas, uns escândalos e tal, Senhor Jesus, e aí ele mesmo depois ele fala durante a palavra ali, que a gente não pode ficar julgando essas coisas. Se alguém confessa que Jesus é o Senhor, é um irmão, né? E se ele quiser, né, ele está lá na igreja X, lá Y, lá buscando o Senhor, mas encontrou alguma barreira, alguma situação, e aí ele quer vir reunir conosco. Aí você vai falar para ele que ele não pode, porque ele estava na igreja X, na igreja Y, né? Senhor Jesus. Aí ele fala isso, a única base para acolher alguém é ele confessar que Jesus é o Senhor, né? Confessar que Deus veio em carne, né? Então a gente precisa realmente ver, né, que hoje tem muitas doutrinas que aplicam tantas coisas, e às vezes, se você perguntar para algumas pessoas ali, fala, não, eu sou evangélico e tal, você confessa que Jesus veio em carne, ele vai perguntar para você, como assim? Às vezes ele tá, o foco ali é tanto em doutrina tal, que às vezes o foco nem é muito na palavra, a pessoa já está ali às vezes anos e não conhece nada da palavra, né? Ó Senhor Jesus. Mas aí ele mostra para nós, né? Mesmo que você encontre com um cristão, né, que às vezes tem anos ali como cristão, mas não tem conhecimento da palavra e tal, qual é a base para você acolhê-lo? Ele crê em Jesus, ele crê pelo menos a fé básica, né? Crê que existe um só Deus, né? Que ele precisa ali, né, crer no Senhor, ser batizado, né, no nome do Pai, do Filho e do Espírito, né, Senhor Jesus. As outras coisas a gente vai, né, acrescentando ali, né? Então a pessoa precisa pelo menos crer em Deus, né? E aí a gente vai levando a outra situação. Qual é a nossa base? Olha, ele creu em Deus, né? Ele confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então, amém. Essa já é a base. Agora, se eu começar a exigir dele, olha, você precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa fazer isso, fazer aquilo outro, já saiu da base da unidade de Deus. Aí já é uma base divisiva, que é o que acaba acontecendo muito hoje. Não, nessa igreja aqui só pode vir quem tem os dons do Espírito, quem tem dom de curar, dom de falar a língua, não sei o quê. Então quem não tem, não pode. Aí outro já fala assim, não, aqui o nosso foco não é língua, não é isso, não é aquilo, então você tem que ir para outro lugar. Aqui não. Então Deus não tem liberdade nesse lugar para falar a sua vontade. Porque se ele pega essa palavra e dá para uma pessoa ali, ela vai excluir, aqui a gente só fala com quem tem dom do Espírito. Então quem não tem, Deus não pode confiar que aquela palavra vai chegar àquela pessoa. E da mesma forma do outro lado. Não, aqui o nosso foco não é esse aqui, então se você tem esse foco você tem que ir para outro lugar, porque aqui não é. Então Deus também não pode confiar a palavra dele ali, porque senão os outros também não vão receber. Então hoje Deus está separando, né, um grupo de pessoas que está buscando realmente a única base que Deus colocou na Bíblia, que é uma igreja só em todo o universo, e essa igreja se expressa na sua cidade. Então, qual o cristão que você precisa alcançar? Todos aqueles que moram na mesma cidade que você, né, Senhor Jesus. Então, não é doutrina, não é prática, mas simplesmente, eu sou um cristão. Então, amém. Então, eu posso ter comunhão com você a respeito da palavra. Pura e simplesmente assim.
Ó Senhor Jesus, então assim Deus ele pode confiar algo a nós, assim Ele pode realmente mostrar para nós, olha, essa aqui é a minha palavra de direção. Só que obviamente na hora de lidar com cada um, a gente precisa, né, exercitar o Espírito, ver qual a maneira que Deus, né, quer levar, que Deus quer falar essa palavra. Ó Senhor Jesus, né, a palavra ela é de Deus. Por isso já começa falando para nós aqui, precisa ter clareza de que a igreja pertence ao Senhor. Não pode estar fundamentada em homem, né, nem restrita à doutrina, à prática. A gente tem que perceber que todos os cristãos pertencem ao Senhor, né, e a gente expressa isso aonde? Na nossa cidade, o lugar onde a gente vive. É pura e simplesmente assim. Eu não posso achar que eu vou expressar Deus num lugar tal. Se eu estou aqui, a expressão de Deus aqui, né, nessa cidade, o lugar onde eu estou, Deus precisa contar comigo, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ter isso, né, ter esse coração de acolher a todos os filhos de Deus, estar com o coração pronto, ali, com ouvidos atentos, né, para fazer aquilo que o Senhor quer. Né, e nada mais, nada menos do que isso. Né, não é a minha opinião, não é aquilo que eu quero, né, não é a minha base, não é a minha, né, aquilo que eu recebi, mas é aquilo que Deus quer dispensar. Né? Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Né? O Senhor me deu uma base, me falou uma palavra e tal, mas eu não posso chegar aqui e simplesmente colocar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que Deus me falou. Existe a hora certa, o lugar certo, como a gente já viu o exemplo no próprio alimento diário. Né? Ali, Paulo estava ali inquieto com a idolatria presente na cidade, na cidade de Atenas, cidade de Corinto ali, né, Senhor Jesus. E ele ali, tantos deuses, tanta idolatria, ele estava ali já revoltado no seu espírito com aquilo ali. Mas quando ele foi abrir a boca na oportunidade que foi dada para ele, o que ele fez? Ele não chegou lá falando para as pessoas, olha, idolatria, vocês estão idolatrando o que está por trás do ídolo, o que está por trás do ídolo é o demônio e tal. Não, ele chegou lá e falou, olha, eu vim aqui para falar do Deus desconhecido. Esse que vocês adoram sem saber, né? O Deus que criou o universo, criou tudo, né? A respiração e tudo mais, nele cremos, andamos, respiramos. Ó Senhor Jesus, ele usou essa oportunidade. O que é isso? Isso é sabedoria. Sabedoria dada para fazer a vontade de Deus. Agora, se você quer fazer aquilo que você quer, chega e fala qualquer coisa e tá tudo certo. Mas a gente precisa perceber que a gente precisa levar a vontade de Deus, a igreja que pertence a Deus, a palavra que pertence a Ele, e Ele é que sabe. A gente não pode fazer aquilo que a gente quer. Por isso deixou para nós aqui o testemunho de Jesus. Não faz o que queria, não ia onde queria, né, Senhor Jesus, mas cumpria, procurava sempre cumprir a vontade de Deus. Né? E se a gente tem esse coração, então Deus vai passar a confiar em nós, né? Confiar mais em nós a sua palavra, a sua direção. E aí é nesse espaço que a gente vai aprendendo a ser mais íntimo de Deus, conhecer aquilo que está no coração dele, né? Ter mais clareza, ter mais firmeza, né? Diante das situações, porque o Senhor ele vai se confiando a nós, né? Porque Ele sabe que se você não tem preconceitos, né? Se você não tem restrições contra doutrinas, né? Se você não se fundamenta em uma outra coisa, Ele sabe que você não vai reter a palavra, você vai levar essa palavra para todos, né? Senhor Jesus, para todos aqueles que confessam que Jesus é o Senhor. Então a gente precisa realmente, né, ter esse coração, né, de ajudar todos os filhos de Deus. Por isso Ele mostrou para nós aqui números, né? Cada tribo, né, tinha ali as 12 tribos, e cada tribo tinha sua porção da terra, né, tirando os levitas, né, que não possuíam nada para servir a Deus. Ó Senhor Jesus, mas cada um tinha que tomar posse da sua porção da terra. E ali uma tribo passou a ajudar a outra tribo, até que todos pudessem tomar a posse de tudo. Não adiantava uma tribo chegar, já tomei posse da minha terra aqui, agora você se vira. Né, o que, infelizmente, o que tem acontecido muito hoje no meio cristão. Né, não, já tem minha doutrina, já tem minhas coisas aí, se você tem Deus não tem problema seu. Mas não, o Senhor está confiando a cada um de nós para que a gente leve, né, cada um a tomar posse da sua herança, né, a tomar posse daquilo que Deus determinou para cada um. Então hoje o Senhor nos encarregou de a gente ter essa base de unidade, né, de não ter uma base divisiva, mas ter uma base única, né, simplesmente baseada em Deus, baseada na sua palavra, baseada em uma só igreja, para que a gente possa levar a palavra, levar o encargo de Deus adiante, né, identificando aqueles que realmente, né, têm sido enviados pelo Senhor para levar a sua palavra, para cumprir a sua vontade, aquilo que vai trazer, né, o Senhor de volta, né, que vai cumprir, né, a vontade de Deus. Não é qualquer palavra falada de qualquer jeito, mas é a palavra de Deus, né, que
vai levar o evangelho do reino e será pregado este evangelho do reino a todas as nações, né, Senhor Jesus. Então virá o fim. O fim só pode vir quando o evangelho, né, de Deus, né, da maneira que Deus quer chegar a toda a terra habitada, né, ó Senhor Jesus. E aí ele mostra, né, como identificar, né? Então ele mostra, em primeiro lugar, que um apóstolo ele não pode se autoproclamar, né? Ele não pode procurar a sua própria vontade, nem depender da sua própria capacidade, mas ele precisa buscar fazer a vontade de Deus, dependendo, né, de Deus, totalmente do Senhor. É o Senhor que faz a obra por meio dele, não é ele que vai fazer coisas e depois pedir para Deus aprovar. Não, ele está ali fazendo a vontade de Deus, não procura a própria vontade, procura a vontade de Deus, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E aí tocando aqui, né, não pode se autodesignar, precisa que o outro testifique a respeito dele. Então a gente precisa fazer, como a Bíblia fala, experimentar o espírito dos apóstolos. A gente precisa estar no espírito para a gente poder identificar que aquilo ali está sendo, né, trazido para nós por meio do espírito. Não adianta simplesmente a pessoa falar assim, eu sou um apóstolo, e você fala, tá bom, então vamos lá. Não é assim, Jesus. Então ele não pode se autodesignar, alguém precisa dar testemunho a respeito dele. Mas aí, até nisso o irmão fala aqui, que isso de repente pode abrir uma brecha para gerar um falso testemunho, né? Combina aqui com alguns aqui, olha, agora você vai começar a falar que eu sou apóstolo, né? Senhor Jesus, vão começar a dar testemunho de mim. Por isso o próprio Jesus falou assim, olha, eu não aceito o testemunho humano, né? O que vai testemunhar é o quê? Quando alguém pode ali testificar o que tem sido feito por meio do Espírito, né? Alguém que está vivendo no Espírito pode testificar, olha, eu reconheço aqui tal coisa aqui, porque olha, a igreja tem avançado, né? O Senhor tem abençoado, tenho visto aqui, poxa, crescimento espiritual, né? Olha, tem testificado na minha vida. Por isso que hoje aqui através do canal, né, eu procuro hoje trazer, né, os livros, né, aqui a palavra, porque é algo que eu tenho testificado na minha vida, que tem me ajudado. Então estou levando isso adiante, testificando a respeito dessa palavra. Ó Senhor Jesus, né? E o Senhor mostrou que principalmente no testemunho que a gente tem que ver, é um testemunho dado pelo próprio Deus. O próprio Deus testificando, né, Senhor Jesus, mostrando ali que a gente está fazendo a mesma obra de Deus, o mesmo coração, o mesmo amor, né, todos avançando juntos, né, Senhor Jesus. Né, e vários ministérios aí, né, que têm tocado nessa palavra, né, têm aberto, né, o coração, né, para nós, também têm sido muito ajudados, muito abençoados, graças ao Senhor. Né, o que ele tocou, né, a prova do apostolado como sendo verdadeiro é o próprio Deus, né, o próprio Pai ali operando, né, a sua obra, né, na pessoa e também por meio da pessoa. Então, em primeiro lugar, precisa haver transformação na nossa vida. E aí, conforme, né, a gente vai vivendo no Espírito, buscando a vontade de Deus, essa transformação também vai chegando na vida das pessoas. Né, algo que você vê de perto. Não adianta falar algo que você viu de longe. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele mostra que as credenciais do verdadeiro apóstolo, né, são as obras que Deus entregou para ele. Estão sendo executadas, né? E o próprio Deus tem confirmado, tem testificado. Ó Senhor Jesus, né? Um genuíno enviado de Deus, ele possui fé, porque a obra de Deus só é feita por meio de crer no Senhor, né? Você avançar crendo, né? Não usando a lógica, mas usando, né, a fé, né? Usando ali o Espírito, né? Para tocar naquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus quer, né? Senhor Jesus. Ou seja, se a gente crê no Senhor, a obra de Deus ela chega até nós, e por meio de nós ela vai sendo executada, ela vai alcançando outras pessoas, né? A bênção vai vindo, né? Situações vão acontecendo e a gente vai testificando, né? E vai dando toda a glória para o Senhor, né? Por isso já começou logo ali no início falando, né? Não é procurar a própria vontade, não é procurar se sobressair, mas pura e simplesmente, né? Toda a glória seja dada ao Senhor. Então é isso que a gente precisa notar, né? Exercitar o Espírito, né, tá ali buscando o Senhor, e o Senhor vai nos abençoando, né, com a palavra profética, uma palavra de direção. Ó Senhor Jesus, onde a vontade de Deus vai sendo feita, a gente vai testificando, né, Senhor Jesus, e, né, cada dia mais íntimo de Deus, né, conhecendo mais o coração de Deus, mais próximo dele, né, ó Senhor Jesus. Aí o Senhor vai te dando ali, né, mais clareza, né, mais avanço, né, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa testificar em nós, né, testificar nessa palavra que tem chegado a nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né? A gente possa realmente, né, orar diante dele e testificar, né, aquilo que tem vindo dele. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor
Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.